Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração nesta segunda-feira, a 5 de outubro, em que celebramos por nós, imigrantes de língua portuguesa, celebramos alguns acontecimentos relacionados com Portugal. Penso que o que é mais falado, a República, a implementação da República, que como povo e sobretudo nós que imigramos, temos o direito e o dever e a obrigação de refletir sobre aquilo que se passou e não esquecer a história. Mas também há outros acontecimentos, como a assinatura de documentos da fundação de Portugal, etc. Coincidiram, passados tantos anos, coincidiram essas datas. Mas nós hoje, como um povo que de origem e com o coração onde nascemos, onde crescemos, nós rezamos também pelo povo de Portugal, e para que encontremos um caminho, onde quer que estejamos. E enviamos nesta manhã um abraço caloroso a todos os doentes, todos os seus familiares, todos aqueles que de alguma forma precisam do conforto e da amizade de Jesus Cristo. Ontem celebramos São Francisco de Assis, mas porque era domingo, os santos não se celebram segundo a tradição da Igreja, e celebra-se a Eucaristia dominical, que no fundo é o recordar o acontecimento maior da história da salvação, a ressurreição de Jesus Cristo. E também esta semana é uma semana grande, porque vai ser beatificado aquele miúdo que partiu com 15 anos e cujo corpo foi encontrado incorrupto, não é incorrupto, incorrupto só Jesus Cristo, sem precisar nada, mas foi completamente conservado, e porque a Igreja, para o expor, precisa de fazer algum tratamento, porque o corpo escondido debaixo de terra durante 14 anos, como foi o caso dele, fica escurecida, fica ressequida. Nós aqui em Kingston, na cidade onde vivemos, já tivemos a presença do braço de São Francisco de Xavier, português, e porque para haver provas em Roma de que o seu corpo estava conservado, alguém na história, há 400 anos, cortou o braço e trouxe, e portanto os tecidos ficam todos secos, e portanto o Carlo foi tratado. Mas há muita gente que não tem fé, que não tem a nossa fé, e não é capaz de ver o amor, o carinho, o que é que Deus quer com estes sinais, porque este jovem, através da internet, evangelizava os seus jovens, e estava a haver um movimento tremendo pelo mundo todo, o mundo católico, e certamente outros jovens se sentirão tocados pelo testemunho e pela vida deste jovem que amava a Eucaristia, que desde os 11 anos fez uma recolha de todos os milagres eucarísticos que houve nas várias partes do mundo, porque de vez em quando Deus precisa de mostrar, quando a nossa fé, a fé do povo desmorece, precisa de mostrar e de avivar, e foi o que foi acontecendo ao longo da história, e com o milagre da Eucaristia. Enviamos um abraço aos doentes, a todos, da nossa igreja de Nossa Senhora de Fátima, a Our Lady de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi construída pelo testemunho, pelo esforço, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa.
e a tantos que já partiram, nós recordamos e confiamos a Deus. Hoje vamos refletir sobre o Salmo, sobre o cântico do Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 12. Diz São Mateus a respeito deste cântico: quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas. Diz São Mateus no capítulo 23, versículo 37. Deus procura reunir os seus filhos como a galinha, os pintainhos debaixo das suas asas. E diz assim: ó céus, vinde, escutai, eu vou falar. Ouça a terra as palavras de meus lábios. Minha doutrina se derrame-se como chuva, minha palavra se espalhe como orvalho. Como torrentes que transbordam sobre a relva e aguaceiros a cair por sobre as plantas. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Seus caminhos, todos eles, são justiça. É Ele o Deus fiel, sem falsidade. O Deus justo, sempre reto em seu agir. Os filhos seus degenerados o ofenderam. Esta raça corrompida e depravada. É assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele o teu Pai que te gerou, o Criador que te formou e te sustenta? Recorda-te os dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando o Altíssimo os povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção da sua herança. Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo, num lugar de solidão desoladora. Cercou-o de cuidados e carinhos e o guardou com a pupila dos seus olhos. Como a águia esvoaçando sobre o ninho, incita os seus filhotes a voar, ele estendeu as suas asas e o tomou e o levou carregado sobre elas. O Senhor, somente Ele, foi seu guia e jamais um outro Deus com ele estava. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura que vamos refletir é tirada da epístola, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 23. E esta carta fala de generosidade. Paulo fala da generosidade dos filipenses, dos habitantes da cidade de Filipos, para com Paulo. E nós sermos agradecidos pela generosidade, pelo carinho, pelo amor, pelo sacrifício que os outros fazem, é uma atitude nobre. E São Paulo, nesta carta, fala então da generosidade dos filipenses para com ele e dá-nos uma lição. E diz assim: irmãos, grande foi a minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava a oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força.
A nossa história, da maioria dos nossos imigrantes, fala-nos disto, como São Paulo. Há tantos imigrantes que dormiram nas estações como sem abrigo. E quando conseguiram o primeiro trabalho, agarraram-se a ele, construíram a família, construíram um futuro de progresso, de sucesso. É isto. Saber viver em tempo de abundância e tempo de dificuldades. E o cristão tem que estar preparado para isto. E é disto que nos fala o São Paulo. Esta situação de pandemia que estamos a viver agora, nós nunca imaginámos na nossa vida. Mas o cristão não se pode deixar ir abaixo, enfraquecer. Tem que ser forte. E continua São Paulo. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalónica, mais de uma vez me enviaste o que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora, tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, sobretudo os da casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então, São Paulo, nesta carta aos Filipenses, aos habitantes de Filipos, ensina-nos, ajuda-nos a sermos cristãos, a viver, a sabermos viver todos os momentos por que passamos. E eu, que estou também na imigração, dou graças a Deus, porque tenho visto na minha vida gente a viver profundamente esta página da Escritura de São Paulo aos Filipenses, com tantas dificuldades, tantos sacrifícios, tantos medos, parte-se sem saber para onde vai, e o triunfo, o ressurgir, a grandeza interior de fazer tantos sacrifícios e depois saber viver e partilhar esta igreja em que nós estamos, que foi construída a partir do amor e sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa, é um testemunho disto, é um testemunho desta página, e tantos que já partiram, que souberam viver nos momentos difíceis e nos momentos melhores, e souberam toda a vida ter o sentimento de gratidão e de agradecimento e de louvor para com Deus. Então, neste mês, que é o mês de outubro, o mês das missões, também o Senhor incute em nós o gosto pela missão, e nós imigrantes católicos de língua portuguesa, ao longo dos tempos, temos sido muito generosos e ajudado as missões nos mais variados sítios. E hoje, por exemplo, para muitas terras para onde enviámos dinheiro,
Muitas comunidades estão a ser servidas por sacerdotes que nasceram em terras que eram de missão. E nós damos graças a Deus por isso. Então vamos rezar as nossas preces e colocar as nossas preces diante de Deus, dizendo: Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Recordamos, Senhor, esta manhã a vossa ressurreição e vos pedimos que estendais à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Fazei, Senhor, que demos bom testemunho de vós e por vosso intermédio ofereçamos ao Pai um sacrifício santo e agradável. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a vossa imagem em todos os seres humanos e a vos servir em cada um deles. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Cristo, verdadeiro tronco da videira do qual somos os ramos, fortalecei a nossa união convosco para produzirmos muitos frutos e glorificarmos a Deus Pai. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Rezemos por todos os jovens, para que olhem para a grandeza interior e pelas maravilhas que Deus vai fazendo no coração de alguns jovens. E nesta semana, porque no próximo sábado será declarado beato, que é o primeiro passo para a santidade, de Carlo Acutis, que se dedicava na internet a falar com os outros jovens da grandeza, da presença real, do amor que ele tinha para Cristo Eucarístico, dizendo coisas tremendas, bonitas e que revelam o seu interior, a sua grandeza interior. Nós pedimos ao Senhor que torne todos os jovens missionários no seu mundo, de sapatilhas, de calças de ganga. O Senhor a todos chama para sermos missionários. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que o Senhor nos anime com as palavras que hoje escutamos de São Paulo, escritas para os filipenses, mas também podiam ser escritas para as nossas comunidades, para a generosidade de tantos cristãos espalhados pelas nossas comunidades. E damos louvor a Deus por tantos imigrantes que continuam a ser fiéis, sabendo viver no pouco e no muito, e sabendo dar-se e sabendo dar daquilo que têm. E vamos terminar com um cântico cantado
pelos seminaristas dos Seminários dos Olivais em Lisboa. E com eles reflitamos esta manhã aquilo que o Salmo diz, comoviado anseia, este cântico que o povo tão cantou ao longo dos tempos e tão bem cantado pelos seminaristas do Seminário dos Olivais em Lisboa.